Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu tô com um comparativo entre Moto Max, smartphone mais parrudo que a Motorola tem disponível no Brasil, G Flex 2, o smartphone mais original que a LG tem no Brasil, porque ele é curvado diferente de todos os outros aparelhos até então. No máximo você tem o Galaxy Round, que nunca saiu da Ásia, enfim, é apenas o único dobrável não, entortável que você tem no Brasil. A primeira diferença na construção é bastante gritante. Você tem aqui metal nas bordas do Moto Max com uma traseira em Kevlar. Todo o material do G Flex 2 é em plástico e a traseira ela não muda e ela continua com plástico, mas é um pouquinho mais... escorrega muito menos do que o Moto Max, porque essa traseira em nylon ela não é tão aderente como o plástico que está aqui, que lembra uma pegada um pouco emborrachada. Ainda tem a possibilidade de regenerar alguns riscos bem pequenos, mas tem alguns riscos aqui que eu fiz no teste e eles estão aqui até hoje. Então, enfim, vamos deixar isso para lá. Na parte da tela você tem aqui um display de 5.5 polegadas com tecnologia POLED, resolução de 1920 por 1080 pixels no lado do G Flex 2, protegido com Gorilla Glass 3. Já o Moto Max trabalha com um display de 2560 por 1440 pixels, que é o dobro de resolução do que o aparelho da LG, e a tecnologia é uma tecnologia AMOLED, também protegido pelo Corning Gorilla Glass 3. Ligando o dispositivo, a gente tem aqui versões do Android diferentes. Bora lá? Versões do Android diferentes. Ok. E isso mostra que ambos os aparelhos estão bem atualizados. Os dois trabalham com o Android Lollipop já instalado de fábrica, só que o Moto Max deve ser atualizado mais vezes do que o aparelho da LG, já que a primeira geração do G Flex ficou no Android KitKat e morreu por ali. Você do lado de dentro tem os processadores Snapdragon 810 com 8 núcleos no G Flex 2, com 4 núcleos a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 2 GHz, uma GPU Adreno 430, 2 GB de memória RAM com 16 GB de memória interna, sendo que desses 16 tem praticamente 7 ou 8 GB livre para o usuário. Já o Moto Max tem um Snapdragon 805, 4 núcleos a 2.7 GHz, uma Adreno 420 de placa gráfica e 3 GB de memória RAM, 1 GB a mais do que o aparelho da LG, e tem 64 GB de memória interna, 4 vezes mais memória interna, sem a possibilidade de expansão, mas ok, você tem 64 GB, dificilmente você vai utilizar tudo isso, e dos 64 GB você fica mais ou menos com 56, 58 para o usuário. É muito mais do que o que a LG pode oferecer. E para mostrar a diferença de desempenho entre os dois aparelhos, eu vou mostrar aqui que não tem nenhum aplicativo aberto no fundo. Então, nenhum aplicativo recente aberto. E vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Moto Max deu uma engasgada aí, abriu depois. Twitter em 3, 2, 1. G Flex 2 está mais esperto. Instagram em 3, 2, 1. É que ele, quando eu toco e ele abre, esse tempo de tocar e abrir é muito mais rápido no G Flex 2. Em todos os aplicativos, não é apenas um ou outro. Então vou desligando tudo novamente e abrindo o AnTuTu. Novamente, o AnTuTu levou mais tempo depois que tocar no Moto Max. Mas enfim, agora o objetivo não é quem abre primeiro, mas quem consegue a melhor pontuação. Começando o teste. Opa, vamos lá. Basicamente ao mesmo tempo. No lado de conexões você trabalha com 3G quadriband nos dois aparelhos, 4G funcionando no padrão brasileiro. E também tem Wi-Fi com os padrões AB e GNAC nos dois aparelhos, Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA e a possibilidade de criar um roteador com os dispositivos. Os dois trabalham com Bluetooth, só que o Bluetooth 4.1 tá no G Flex 2 e 4.0 tá no Motorola Moto Max. Os dois trabalham com NFC e apenas o aparelho da LG tem porta infravermelho, que é para poder transformar o dispositivo em um controle remoto universal. Apenas o G Flex 2 tem rádio FM com RDS e os dois têm a possibilidade de abrir arquivos em um pendrive, que é o USB-RAW. Só plugar o pendrive com porta micro USB e ele lê os arquivos sem problemas. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade e bússola digital. A diferença no áudio é que o áudio do Moto Max sai por aqui, então ele é mais envolvente, mas o G Flex 2 tem um alto-falante por lá de trás que tende a não ser tão envolvente quanto
o áudio para frente, mas tem a certificação Dolby Mobile, que melhora um pouquinho a qualidade do áudio, com um equalizador um pouco melhor do que você encontra na Motorola. O Moto Max acabou primeiro, logo em seguida do G Flex 2, e o Moto Max e o G Flex 2 conseguiram pontuações muito semelhantes. O G Flex 2 com 51.755 pontos contra 51.699 pontos. O que é estranho porque o processador do G Flex 2 é superior ao do Moto Max, mas o desempenho está muito próximo. Só que no dia a dia você viu que os aplicativos abriram primeiro no G Flex 2 do que no Moto Max. Fechar novamente todos os aplicativos e abrir o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android. Ambos estão atualizados na versão mais recente. E abriu primeiro no G Flex 2. O Moto Max veio logo atrás. Aumentar o volume aqui. Tocando os dois ao mesmo tempo. O Moto Max abriu primeiro e com uma taxa de quadros por segundo melhor do que o G Flex 2, pelo menos na introdução. Só que como você pode ver, os dois conseguem um desempenho muito semelhante, a mesma taxa de quadros por segundo durante a jogatina e o mesmo nível de detalhes que você encontra no Moto Max está no aparelho da LG. Para testar a memória RAM, eu vou abrir agora, manter aberto o Asphalt 8 e ver qual dos dois consegue voltar para o game sem reiniciar o jogo. Abrir novamente Facebook e mostrar qual dos dois vai começar a gargalar por conta de memória RAM. Lembrando que o Moto Max tem 3 GB de memória RAM contra 2 do aparelho da LG. Só que o aparelho da LG aparentemente está mais inteligente, mais esperto do que o aparelho da Motorola. Tá abrindo mais rápido todos os aplicativos. Abriu o Play Store. Esse abriu ao mesmo tempo nos dois lados. E agora voltar para alguns aplicativos. Twitter, ambos ao mesmo ponto. Instagram, ambos ao mesmo ponto. Antutu, ambos ao mesmo ponto, nenhum reiniciou. Play Store também não foi recarregada. E agora voltar para o Asphalt 8. E ambos permitem continuar exatamente de onde você estava sem nenhum problema. Na parte da tela, os dois trabalham com telas OLED, nenhum dos dois trabalha com tela LCD. A tela do Moto Max é uma tela AMOLED um pouco menor do que o do G Flex 2. E o G Flex 2 trabalha com uma tecnologia chamada POLED. E cores. Aqui veja aqui algumas imagens. Então tem aqui exatamente a mesma figura. Tem aqui, pegar essa daqui. Pegar exatamente a mesma figura dos dois lados. Vira, aí, virou. E você pode ver que a reprodução de cores é bastante bacana nos dois dispositivos. E o ângulo de visão é basicamente o mesmo. Você tem um ângulo de visão muito grande nos dois aparelhos, o que significa que você vai conseguir, se estiver do lado do aparelho, vai conseguir enxergar todo o conteúdo sem muito problema. Na parte da câmera, como você está vendo agora, o Moto Max trabalha com 21 megapixels contra 13 megapixels do G Flex 2. Mesmo com uma resolução menor, a qualidade de imagem é muito parecida, com boas condições de luz, só que o G Flex 2 consegue um pouquinho além e tem uma reprodução melhor de detalhes e cores. Na parte de bateria, você tem 3.000 mAh no G Flex 2 contra 3.900 no Moto Max. Indiscutivelmente o Moto Max é melhor, você tem quase 2 dias de uso moderado contra 1 dia no G Flex 2. Não tenho o que comentar aqui, o Moto Max ganha. Na parte de extras, o Moto Max tem uma versão muito limpa do Android. Se você gosta do Android limpo, sem interferência da fabricante, o Moto Max é seu aparelho preferido. Ele tem uma atualização do Android muito mais veloz do que a LG, do que
empresas coreanas, LG, Samsung, seja lá qual for. E a LG, por outro lado, tem alguns recursos bacanas, como a infravermelho aqui para transformar em controle remoto universal, rádio FM. Você tem a possibilidade de rodar 2 aplicativos dividindo a tela ao mesmo tempo, aplicativos em janelinhas dividindo o espaço, possibilidade de tirar uma screenshot e desenhar em cima dela, e uma interface melhor para a câmera, além do Double Tap para ligar e desligar, algo que não existe na Motorola, e a possibilidade de dar uma puxada aqui de cima e ver esse pequeno detalhe mostrando o relógio para não ter que ligar a tela inteira. No lado da tela, a vantagem é que você tem a forma de você ter informações sobre o aparelho só passando a tela, a mão aqui em cima, e a tela liga. O que é melhor do que passar o dedo na parte de cima. Você vê que eu só passei a mão aqui e ele liga e mostra notificações, o que é bem bacana porque economiza energia e não precisa ficar tocando no celular. Se tiver com o celular longe, é só dar um tchauzinho e ele vai ligar. Na parte de preço, o Moto Max custa entre mais ou menos R$1.800, pode se encontrar até R$2.700, e o aparelho da LG custa no mínimo de R$2.249 e até R$3.300. São mais ou menos R$500 mais caros do lado da LG, sendo que a Motorola tem 4 vezes mais memória interna, mais memória RAM, só que um desempenho um pouquinho inferior do que o G Flex 2. E a diferença de R$500 não vale, porque o Moto Max tem uma bateria muito maior, dura o dobro da autonomia, tem 4 vezes mais memória interna e só um desempenho que é um pouquinho menor. Então o vencedor é o Moto Max, não tem como falar outra coisa, o Moto Max é o grande vencedor desse comparativo. Se você quer saber mais sobre esse comparativo, é só clicar no link na descrição desse vídeo. E aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!